Nós temos estudado nos domingos a vida de José, e tem sido muito bom tudo que a gente tem conversado, e hoje nós vamos continuar um pouco falando da vida de José, vendo algumas questões aqui na vida dele. Nós temos estudado ali Gênesis, o capítulo 40 e poucos em diante ali, vimos bastante coisa. Hoje a gente vai ver Gênesis 45, a partir do 21, e a última coisa que nós vimos de José, nós vimos que José, ele ia se revelou aos irmãos, com muito choro, se coloca diante dos irmãos ali, e tem todo aquele drama acontecendo, o irmão dele, ele dando mais coisas para o irmão, um jantar com os irmãos, agora o faraó sabendo que a família de José estava lá, e agora nós vamos ler um pouco, um pedaço da história agora, mostrando o que acontece na sequência, quando agora José se despede dos irmãos, e os irmãos vão agora contar para Jacó o que aconteceu. E é muito interessante esse trecho da história aqui. Nós vamos ler Gênesis 45, nós vamos ler do 21 até o 28, e aí eu vou dizendo os versículos. Vai dar para colocar para a gente? Isso, vou usar NVT mesmo, isso. A partir do versículo 21, nós vamos ler o texto, e diz assim, os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens, conforme o faraó havia ordenado, e lhes deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. Veja que o negócio de ser teu preferido continua, Não mudaram nada disso. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois, José se despediu de seus irmãos, e enquanto partiam, disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eu preciso fazer um parênteses nesse momento aqui. Parece advertência de mãe. Se comportem. Tem um histórico, Os irmãos dele, como eles agiam, como eles se comportavam, e eles podiam agora começar a lançar culpa. Naquele dia lá que a gente vendeu José, eu fui contra, mas a ideia foi sua, mas lembra que você deu um tapa a mais? Mas lembra que o dinheiro, lembra que você que teve a ideia de contar para o papai? E eles podiam agora, um ficar lançando culpa, e José fala assim: não joguem culpa, não briguem por causa do que aconteceu, nem o que aconteceu antes, nem o que aconteceu recentemente, não briguem. Vem essa advertência. Mas continuando o texto. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai, Jacó, na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai, e é o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia, não podia acreditar. Numa outra tradução, ao invés de dizer atônito, vai dizer como se o coração dele parasse no seu peito, assim, ele ficou paralisado, ficou vivendo aquele momento ali. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo, preciso ir vê-lo antes que eu morra. Vamos continuar no capítulo 46. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação.
Descerei com você ao Egito, e certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba, e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhe havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim, Jacó e toda a sua família foram para o Egito, filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Aí nós vamos pular a genealogia que vai contar aqui, todos os que foram, e vai para o versículo 28. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pediram-lhe informações sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: irei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado, trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também: quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, digam o seguinte: durante toda a vida nós, seus servos, criamos rebanho e gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disserem isso, ele permitirá que vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores. Eu não ia me dar bem lá não. Olha só, quando a gente olha toda essa história e esse momento da história aqui, ele chama atenção a algumas situações aqui, porque é um momento extremamente dramático e está resumido, porque está dizendo assim: eles foram, José faz uma advertência, eles foram, daí já mostra eles conversando com Jacó, já fala que ele paralisou, daqui a pouco já fala que ele já foi para Berseba, de Berseba ele já foi para o Egito, e de repente ele já chega, José já dá um abraço no pai. É muito rápido, parece que tudo aconteceu assim, em 20 minutos, 15 minutos já tinha mudado tudo, mas é interessante quando a gente percebe que houve uma construção, os fatos eles foram acontecendo, e a gente vai entendendo aqui o cenário todo que está sendo desenhado aqui. E algumas coisas me chamam a atenção. A primeira delas é o versículo 28. Versículo 28 diz assim: então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo, preciso ir vê-lo antes que eu morra. É interessante o texto, porque o texto vai mostrando que José, ele manda um monte de coisa para o pai, ele manda um jumento com roupas, manda comida, manda cereais, manda muita coisa, e existe agora toda uma tropa de Faraó, vários carros de Faraó, mas o pai, ele não está encantado pelo que o filho está dando, mas o encanto do pai é com o próprio filho. O filho é o que alegra o coração dele, é a motivação dele. A motivação não foi: eu vou agora conhecer o Egito, eu ganhei um cruzeiro, eu vou agora fazer uma viagem. A motivação de Jacó não era simplesmente ir para outro lugar e fazer estar agora com Faraó, seja lá com quem for, com o primeiro-ministro do Egito, mas ele queria estar com o filho dele. E aqui me faz pensar que nós precisamos aprender a dar valor ao que realmente tem valor. O que era importante não era o que José conquistou, o importante era José. Ele era importante para Jacó. O fato de Jacó pensar assim: meu filho está vivo, é ele que eu quero. Eu faço a seguinte pergunta: o que, ou a quem, ou ao que você tem dado valor? A quem você tem dado valor?
As situações que estão à nossa volta, às vezes, elas vão roubando o valor. Sabe quando a gente tem uma criança pequena em casa e ela derruba um vaso de flor, e aquele vaso derruba e às vezes estraga, às vezes não, mas se a gente não cuidar, a gente fica tão irado com aquela criança, e é uma ira desmedida, é como se o vaso de flor fosse mais importante do que aquela criança. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar as crianças quebrar tudo, não, mas talvez a gente colocar mais no alto o vaso de flor. Veja, o que é mais importante? Eu acho legal, porque Jacó, ele olha tudo aquilo, ele fala assim, deve ser verdade mesmo, eu vou lá verificar isso. Não, ele diz, eu vou lá ver José antes que ele morra. Isso que é importante. Às vezes eu me percebo, que casa de pastor a gente briga também, tá? Vou contar para vocês. Então de vez em quando assim eu me vejo, eu e a minha esposa, a gente meio viradinho com o outro, sabe, meio chateadinho com o outro, né? E normalmente os motivos eu nem lembro. Às vezes a gente nem sabe o que é. Esses dias foi muito engraçado, a Ana pegou, porque quando acontece alguma coisa assim, ela vem toda docinha, né? Vem toda docinha. Eu até falo para ela assim, eu vou ser mais brabo, porque quando eu fico brabo, você fica doce, que é o negócio. Aí ela chegou toda docinha, daí eu falei, o que você está docinha desse jeito? O que aconteceu? Ela falou assim, na verdade eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que aconteceu alguma coisa. Tipo, ela já estava pedindo desculpa e nem sabia pelo quê. E o pior é que nem eu sabia também, né? Vejam, mas se a minha esposa estivesse doente, talvez eu valorizasse e ficasse muito mais preocupado com ela, porque as pequenas encrencas que a gente tem, às vezes elas são mais importantes do que a pessoa. E isso nós precisamos corrigir na nossa rota. Lembram que a primeira mensagem que eu preguei sobre José, eu falei muito mal de Jacó. Falei muito mal, falei de Jacó, um homem isso, aquilo, né? Mas agora eu vejo um homem transformado. Todas as vezes que eu li a história de José, não me parece que eu estou lendo a mesma história de Jacó do início, parece que é um outro personagem, porque ele é um outro homem. Depois que ele tem um encontro com Deus, ele começa a ter um olhar diferente. Jacó, quando eu olho para ele aqui, eu aprendo com ele que eu preciso dar valor ao que tem valor. Então, pense agora você aí. Você tem dado valor àquilo que realmente é importante? Quem são as pessoas que você precisa dar uma valorizada a mais? Quem são as pessoas que talvez você está valorizando coisas, ao invés de valorizar a pessoa, ao invés de valorizar alguém da família? O que está acontecendo? Quais são as inversões de valores que talvez estejam chegando aí na sua casa? Eu sempre gostei muito de alguns animaizinhos, por exemplo, como gato, sabe? Eu sempre gostei muito de gato. Não tenho bicho nenhum em casa, mas sempre gostei, fora os filhos, né? Não tenho nenhum bicho em casa. Mas eu sempre pensei assim, de uma maneira crítica, quando o animalzinho ele começa a tomar o lugar da criança e do filho, e parece que as coisas estão mudando de lugar as coisas. Não tem problema o amor pelo animal, não tenho problema com isso. O problema é quando isso começa a tomar lugar de uma outra pessoa. Quem é que precisa ser valorizado por você? Segunda situação que eu olho nesse texto, é que depois que ele decide ir ao Egito, no versículo 1 do capítulo 46, ele diz que Jacó, ele sai para o Egito, mas aí ele chega em Berseba, e ali ele para, e ele oferece sacrifícios ao Deus de seu pai. Quando ele está ali, ele está no caminho para o Egito, mas ele não está na ansiedade de chegar no Egito. Ele tinha tempo para parar e agora pedir orientação de Deus. Ele se coloca diante do Senhor, e penso que eu aprendo com Jacó aqui, que eu preciso buscar direção do Senhor.
Eu preciso, independente do que estiver acontecendo, eu preciso buscar a direção do Senhor para a minha vida. Por que eu acho que Jacó pediu direção aqui? Quer ver? Acompanha comigo. O versículo 1 diz que ele ofereceu sacrifícios. Mas aí de noite Deus aparece para ele e diz: Jacó, Jacó, chama ele. Ao versículo 3, diz assim, ó: eu sou o seu Deus, o Deus do seu pai. E aí ele começa a responder uma pergunta que não está escrita para a gente. Ele diz, ó: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. A impressão que eu tenho é que quando Jacó foi oferecer sacrifícios ao Senhor, o coração dele estava temeroso. Eu imagino, enquanto ele oferecia sacrifícios ao Senhor, ele perguntando: Senhor, eu devo ir ao Egito? É para lá mesmo? Ou talvez ele não tenha expresso isso em palavras, mas o coração dele estava temeroso, se é essa a direção de Deus para a vida dele, porque Deus havia dirigido o pai dele, tinha dirigido ele para Canaã, para aquela terra, e agora ele estava saindo daquela terra, ele estava pegando um outro rumo, e Deus está dizendo assim: pode ir, pode ir. Todas as vezes que a gente começa a querer decidir os nossos próprios passos, nós estamos nos colocando muito em risco. Todas as vezes que a gente não para fazer como Jacó e oferecer o nosso sacrifício ao Senhor e nos colocar diante do Senhor e pedir, e clamar e colocar, falar assim: oh Deus, dirige a minha vida. Eu lembro quando eu e minha esposa, antes de casar, meu pai, ele fez um negócio muito legal. Ele disse assim: eu vou ajudar vocês a comprar uma casa. Aí ele tinha vendido uma casa lá no Mato Grosso do Sul, aí ele me deu 8 mil, deu para o meu irmão 8 mil e para a minha irmã 8 mil. Eu acho que era 8 mil. Isso faz mais de 20 anos, tá gente? 23 anos. 8 mil era bastante, né? E eu lembro que eu ia casar, e eu queria dar entrada na casa. E a gente estava desesperado, assim, não desesperado para casar, gente, desesperado para comprar a casa. E aí a gente procurando ali, só que a gente só achava uns negócios muito ruins. E eu e a minha esposa fizemos a seguinte oração, a gente orou assim: Deus, não nos deixa fazer besteira. Senhor Deus, eu não sou bom de negócio, eu não sou aquele cara que tem um olhar de negociação, assim. Eu facilmente vou me empolgar e vou fazer coisa errada. Então, não me deixa, por favor, Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu lembro que a gente deu entrada numa casa. Meu pai foi lá ver a casa. E meu pai, ele é desse tamanho assim, né? O meu pai deu uma olhada assim, acho que meu pai colocou a mão e encostou no teto já. Meu pai falou assim: pequena essa casa, né? Baixa ela. E eu não tinha percebido isso. A única coisa que eu achei foi bonito o banheiro era lindo, reformado. Se você for vender casa, arrume o banheiro que você vende mais fácil. E eu olhei aquele banheiro, eu falei: meu Deus, é essa casa. Quando meu pai falou assim: baixa essa casa, hein? Aí eu olhei, eu falei: realmente, não vai dar trabalho de limpar o teto, né? Imagina se eu levo meu cunhado é enorme, meu cunhado ia ter que andar encurvado na casa, parecia uma casa de hobbit. Quando eu olhei aquela casa, e eu e a Ana orando: Deus, não nos deixa fazer besteira, a gente já tinha feito a proposta, eu acho que a gente já tinha dado o cheque, nossa, a gente tinha cheque ainda, meu Deus do céu, essa barba branca aqui tem o porquê, eu dei um cheque calção, e se eu desistisse do negócio eu perdia, acho que era R$500, só que daí o proprietário tinha um problema, e aí eles devolveram o cheque calção, e eu falei: ufa, obrigado Senhor, que o Senhor me livrou dessa. E assim a gente foi, até que a gente encontrou o sobrado bem aqui pertinho. A gente não era da Lindóia nessa época, a gente nem sabia que seríamos um dia da Lindóia. E ali a gente foi conhecer, e quando a gente viu o sobrado num sábado, ele estava mais ou menos assim, a gente ficou meio assim, aí a síndica falou assim: olha, mas tem um outro aqui, vocês não querem ver? Quando a gente viu esse outro, a gente falou: é esse. Eu lembro que a gente podia comprar alguma coisa só no valor até 35 mil, 32 mil,
E eu lembro que ele valia 40 mil. E aí eu perguntei, baixa para quanto? Daí o cara falou 35. Aí eu falei assim, eu só posso dar 32, porque é o que eu podia. E aí eu lembro que um amigo meu me emprestou dinheiro. O meu pai estava juntando dinheiro para comprar o apartamento dele ali. Meu pai me deu todo o dinheiro que ele tinha e fez um consórcio para eu pagar o consórcio. E eu lembro que eu consegui 32 mil para pagar à vista. Daí o cara deixou. E a gente comprou à vista. E eu lembro que o dólar estava alto, meu pai tinha dólar. Estava um negócio bom naquela época lá. E eu lembro que a gente deu isso aí, a gente comprou. A gente viu num sábado. No outro sábado foi a nossa mudança. Em uma semana. Deus abriu as portas. A nossa oração era, Deus dirige. E Deus dirigiu. Eu só vim para Lindóia, quando eu voltei para Curitiba, porque o meu sobrado era aqui. Aí eu falei para a Ana, a gente voltou para a nossa casa, vamos para Lindóia. Então eu vim para Lindóia, porque eu morava aqui do lado. E hoje estou na Lindóia aí já há mais de 16 anos, porque eu morava aqui pertinho. Veja como que Deus vai agindo quando a gente diz assim, Deus, me dirige. Jacó, ele queria a direção de Deus e ele precisava da direção de Deus, por mais que ele tivesse indo ver o filho que tinha sido morto, que agora estava vivo, ele para em Berseba e ele oferece sacrifícios ao Senhor, e o Senhor revela o coração dele e fala assim, não tenha medo, vai. A minha pergunta a você é, quais áreas da sua vida que você precisa parar e pedir direção? Parar. Dar uma pausa e dizer, Senhor Deus, está agitado demais esse negócio aqui. Me dirige. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, qual o caminho que o Senhor quer que eu pegue? Qual a rua que o Senhor, que estrada o Senhor quer que eu ande? O que o Senhor quer? Quando Deus dirige os nossos passos, gente, a nossa vida, ela muda, fica diferente. Mas olha só, ele vai para lá com tudo, e algumas coisas acontecem. A terceira situação que eu aprendo aqui, está no versículo 29, 46, 29. José mandou preparar sua carruagem. Agora eu queria muito que você visse essa cena aí. José mandou preparar sua carruagem para Gósen, e partiu para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, imagine agora, ele é o primeiro-ministro. Ele não está nem aí mais que ele é primeiro-ministro. Ele abraçou fortemente seu pai, e sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Essa é uma cena que me faz lembrar do filho pródigo, mas aqui José não é um filho pródigo, mas estava afastado do pai. Me faz imaginar a cena, algumas cenas que a gente vê de histórias da televisão, quando alguém estava desaparecido e se encontram. Me faz pensar em cenas de choro, de abraço de pessoas que se reencontraram. Você coloca para a gente o vídeo? Eu acho que na internet a gente vai deixar ele sem som, porque ele vai estar, acho que vai ter direitos autorais da música. Tá? A gente vai colocar mudo para você aí o vídeo. Mas queria que você olhasse um pouco, a gente não vai passar todo ele na hora que eu falar, só para vocês entenderem um pouquinho do que talvez tenha sido. Pode apagar mais uma luz aí. Só que está sem som aqui. Você não tem que colocar som? Quem que está com som? Oi? Para a gente, coloca o som. Isso. E esse soldado deu à sua mãe o melhor presente de casamento, o seu retorno. Está travada a mesa? Então olha só, isso aí são pessoas que estão voltando. Eles estão voltando de ou situações de guerra, estavam servindo. Essa mulher sentia tanta falta da filha que mal podia acreditar que ela estava bem na frente dela.
A filha e a mãe ali, ó, ela não tinha percebido que a filha estava do lado. São todos pessoas que estão voltando de situações de guerra. O pai é veterano de guerra, e o filho dele estava no Afeganistão, e o filho dele mandou alguns presentes, ele está recebendo ali, ele não sabe que o filho dele está ali. Está feliz, orgulhoso do filho, porque ele é veterano de guerra também, se não me engano foi do Vietnã ele. Ele não quis abraçar na cadeira de roda. José e Jacó. Mas olha a saudação deles. Prestou continência. Durante a guerra na Ucrânia, o marido Esse volta da guerra da Ucrânia. Conseguiu sua primeira licença e olha a reação da família. A gente vai mostrar esse mais um. Esse ele não sabe, mas a esposa dele é a goleira ali. Ela estava servindo também em um outro país, eu não lembro qual. E esse cara não suspeitou de nada até o goleiro tirar o capacete. Acontece que era a esposa dele, que voltou do serviço no Afeganistão depois de um ano fora. Vejam, todos eles têm algo em comum: o abraço. Todos eles vêm regado de choro. A mãe está do lado ali, ela não sabia que era o filho. E só nós vamos ver só mais um. Eu fiquei vendo um tempão isso aí hoje. Ela recebe uma carta do filho, como se de Natal ali, ela está chorando, emocionada, a carta. Só que o Papai Noel é o filho dela. Ela não sabia. Ok, obrigado. Com as explicações que o rapaz vai dando, e a musiquinha, é mais gostoso ainda de ver. Mas o que eu queria te dizer, quando eu olho para isso, é que esse choro e esse abraço faz parte da gente. Mas para mim, o que significa isso é que a sua história ela não terminou. Eu fico pensando, quando José foi jogado naquela cisterna, e ele olha para aquilo e não tem mais jeito, ele é vendido como escravo e não tem mais jeito, e ele é acusado de violência sexual, e ele é preso e não tem mais jeito, e agora ele está governando o Egito, mas ainda assim ele está sozinho, não tem família, só tem a esposa, mas ele teve que fazer tudo novo, mas agora ele pode dar um abraço no pai. Veja, independente do que você estiver vivendo, a sua história não terminou. Jacó sepultou o filho no coração, mas ele diz: eu vou ver meu filho antes que ele morra. Agora ele diz assim: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos te viram. Veja, a história dele não tinha terminado, ele achava que ele ia morrer e ia carregar essa dor até o túmulo, mas não, Deus agiu com graça, porque a nossa história ela não terminou. Independente do que estiver acontecendo, a gente não sabe dos plot twists que vão acontecer aí, das mudanças, né? De repente a gente está de um jeito e de repente vem uma virada na história da nossa vida.
E as coisas mudam. Quando eu olho para Jacó, e a gente vai estudar isso semana que vem, Jacó achou que era só ver o filho dele, já era suficiente. Mas depois a gente vai vendo ainda Jacó abençoando o faraó. Nós vamos ver Jacó abençoando cada um dos seus filhos e derramando bênção sobre eles, porque a história de Jacó, apesar dele ter 130 anos, não havia terminado. Quando eu olho para essa história, eu penso exatamente isso. Sabe quando a gente pensa que não tem mais jeito? Eu quero dizer a você, tem jeito. Aquela dor que talvez você carrega, e às vezes a gente carrega algumas dores aí que são difíceis, eu quero dizer que, apesar da dor, a nossa história, ela ainda continua. E Deus ainda tem muito para fazer em você e através de você. Quanta dor José passou, mas quantas dores ele ajudou a evitar, porque ele se tornou o homem que ele precisava ser. E por último, nós precisamos manter a nossa identidade. O capítulo 46, o versículo 33 e 34, fala das instruções de José, quando eles forem conversar com o faraó, e diz: olha, conta quem vocês são. Conta quem vocês são, que vocês são pastores, que vocês trabalham com isso, porque para o egípcio isso é terrível, eles desprezam essas pessoas que trabalham com isso. E ele estava dizendo assim: sejam quem vocês são. Quando vocês chegarem no Egito, não tentem ser o que vocês não são, porque se vocês forem o que vocês são, vocês vão estar no melhor, vão estar numa terra linda, abençoada, mas não tenta ser algo que você não é. Sabe, às vezes, correr atrás de bênção, muitas pessoas começam a tentar ser quem não são. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Curitiba, no ano 2001, eu lembro que a gente tinha que ter aquele celular Nokia. Eu não lembro quanto que era não, Júnior. R$99? Eu lembro que a gente... Você lembra desse? Eu lembro que a gente tinha que ter, e o máximo que tinha de diversão nesse celular era o joguinho da cobrinha. Né? Hoje em dia o celular é uma distração lascada, né? Mas eu lembro que um rapaz me disse assim: aqui em Curitiba, você precisa viver de um jeito que talvez você não seja. Aí eu, como assim? Você precisa parecer ser, mesmo que você não seja. Aí eu tentando entender isso, né? Mas como assim? Ele falou assim: olha, você precisa ter um celular. Tá, mas você precisa, então você vai se endividar para ter um celular. Você precisa disso. E ele foi dizendo as coisas, e aí eu entendi o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, se você colocar uma aparência, você vai se dar melhor aqui em Curitiba. Eu não sei se isso era verdade ou não, eu nunca fui desses, mas eu lembro desse conceito, e ele era uma pessoa que colocava uma aparência. Eu lembro meu irmão, quando começou a participar das entrevistas de emprego, ele foi numa agência que disseram assim para ele: quando você for numa entrevista, vá de terno e gravata, porque na área administrativa é terno e gravata, de preferência vá de azul marinho. E eu lembro do meu irmão indo nas entrevistas de azul marinho. Eu lembro quando ele chegou na PIB, e ele começou a trabalhar na PIB ali, e ele sempre estava de terno, E um dia eu falei: Nilson, por que você está sempre de terno lá na PIB durante a semana? Ele falou assim: não, é porque pelo menos as pessoas vão achar que eu tenho conteúdo, mesmo se eu não tiver, porque eu estou de terno. Ele ia trabalhar era cobrança antes dele ir para a PIB, era nós de cobrança, ele cobrava por telefone, e ele ia de terno e gravata. E eu falei: cara, por que você tem de terno e gravata? Ele falou assim: porque eu quero me comportar como o gerente desse lugar. Ele foi o primeiro a ser promovido a gerente, porque a postura dele era essa. Veja, ele não estava apenas por fora, por dentro ele também era. O problema é que às vezes a gente é convidado a viver apenas por fora
e por dentro a gente não é. Por dentro a gente não faz, por dentro não existe. O mundo, ele sempre vai tentar mudar quem somos e de onde viemos, porque ele vai tentar corromper nossos valores, mas nós somos aqueles que mexem com o gado, se a gente fosse da família de Jacó. Nós somos pastores, nós somos aqueles que estão ali, e nós vamos mexer com gente, nós vamos ter cheiro de gente, e nós precisamos estar envolvidos com gente, e talvez alguns desprezem isso, porque crente é esse, crente sempre está envolvido com gente, e esse cheiro nós precisamos ter. Só que às vezes, nós somos de alguma maneira tentados a perder essa essência, e isso não vai nos ajudar. Quando eu olho para a história de José e Jacó, eu vejo a história de uma reconciliação de um pai, reconciliação não, a aproximação, quando eles vencem a distância, quando eles novamente estão juntos. Eu vejo aqui a restauração e a cura do coração de um pai, e a cura do coração de um filho. Eu vejo aqui a mão de Deus e a graça de Deus alcançando o coração deles. Por isso eu aprendo nesse texto que eu preciso dar valor ao que tem valor. Assim como Jacó disse, eu vou logo ver meu filho, eu preciso dar valor ao que tem valor. Eu preciso buscar a direção de Deus. Eu preciso ir atrás, e eu não sei qual caminho que eu vou seguir, mas eu vou buscar a direção do Senhor. Eu preciso me lembrar que a minha história ela ainda não terminou. Eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida. Veja, nem mesmo a morte pode dar fim à minha história. Mesmo que eu morra no auge do problema, isso não foi o fim da minha história, porque eu vou estar no céu com o Senhor. Então nem mesmo a morte, nem demônios, nem nada pode me separar do amor do Senhor. Então a minha história não terminou, e eu não posso me perder de quem o Senhor me chamou para ser. Eu não fui chamado para viver os valores do Egito, eu fui chamado para continuar vivendo os valores do povo de Deus, no meio das ovelhas e no meio do gado, daquilo que o Senhor me colocou e me preparou, porque essa é a minha vocação, essa é a nossa vocação. Pessoas, mas mesmo que o Egito tenha outros valores, não, nós precisamos querer estar com a vontade, aquilo que o Senhor tem. Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus, pedir a graça de Deus, e depois nós vamos ter ainda mais um momento de oração. Pai amado, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, Senhor, e peço misericórdia do Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude a dar valor ao que tem valor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter coragem de buscar a direção do Senhor e ir realmente para onde e por onde o Senhor está nos mostrando. Nos ajuda, Deus, a perceber que a nossa história ela ainda continua, apesar do momento que estamos vivendo, ó Deus. Nos ajuda, Deus, a celebrar a presença do outro, dos encontros, ó Deus, depois de tantos desencontros. Nos ajuda, Deus, a permanecermos firmes naquilo que o Senhor tem para a gente, e não, ó Deus, ceder às tentações de lugares e situações, mas nos lembrar quem somos, como fomos criados e aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém.